Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Eu queria trazer para você, meu amigo, para você, minha amiga das redes sociais, meu irmão, minha irmã, uma palavra de edificação. Eu vou estar compartilhando com você nesse momento a história de um personagem bíblico do Velho Testamento chamado Neemias. Neemias, que segundo alguns teólogos, alguns pesquisadores, foi o maior líder, né, um dos maiores líderes da história. Né? Ele saiu da corte do rei, de copeiro, ele se tornou governador de Jerusalém. É uma história bonita, fascinante, eu convido você a estar lendo, se informando, aprendendo, para que você seja edificado e você veja esse homem, que foi um exemplo de fé, uma pessoa, um ser humano normal e que Deus usou tremendamente a vida dele. Então eu aprendo muitas coisas com o livro de Neemias e eu queria compartilhar com você. Meu amigo, minha amiga, você que está aí nas redes sociais, você que colocou no meu vídeo agora. Se você não me conhece, meu nome é Jefferson Noronha, eu sou um palestrante cristão e sempre eu estou passando nas redes sociais para trazer uma palavra de edificação. Vamos lá então? O texto que eu vou dar para você ler, acompanhar na sua casa, é Neemias, capítulo 1, do versículo 5 ao 11. O nome da minha mensagem hoje é A Dependência Íntima de Neemias em Relação a Deus. E a pergunta: o que você está tentando construir ou reconstruir? Um caráter piedoso? Uma carreira? Um casamento? Um lar? Ou um ministério? Então o livro de Neemias, ele trata, uma lição espiritual, né, de exemplo de fé, que Deus moveu um homem para reconstruir as muralhas de Jerusalém, a cidade de Jerusalém que foi queimada, invadida, né, o povo babilônico atacou Jerusalém e levou o povo de Israel cativo, né? Então nós vemos, através dessa história, um exemplo lindo de um homem que dependia de Deus. Ele acreditava no Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então vamos estar falando a respeito de Neemias nesse vídeo, e vários aspectos da sua vida, mas o fundamental era uma vida de dependência de Deus e de oração. Neemias era um homem de oração. A dependência íntima de Neemias em relação a Deus. Em meio a uma vida atarefada e aos eventos estressantes, Neemias nos permite sentir o pulsar de seu hábito de oração. Em 9 ocasiões, Neemias lembrou-se de suas palavras a Deus. Ele fazia orações curtas e frequentes. 4 vezes disse pouco mais que estas palavras: lembra-te de mim, ó meu Deus. Embora fosse um líder claramente decidido, Neemias praticou a dependência íntima de Deus. Ao sentir a intensidade da pergunta do rei Artaxerxes, fez o rei terreno esperar até que tivesse falado com o rei do universo. As confissões de Neemias eram transparentes, seus pedidos urgentes e diretos. Falava sem medo do que Deus pudesse interpretá-lo mal. O exemplo de Neemias mostra que podemos falar com Deus sobre qualquer assunto. Que conversas e interações com Deus você gostaria de ter hoje? Abra o coração e conte-lhe o que vai na mente agora. Eu trago um texto aqui à luz desse contexto, dessa história. É Filipenses capítulo 4, versículo 6, que o apóstolo São Paulo fala assim: não estais inquieto por coisa alguma, antes tudo seja conhecido diante de Deus através da oração e da súplica. Tudo. Então, o caso de Neemias, foi o irmão dele avisar ele na corte, lá onde ele servia o rei, experimentava o vinho do rei, como copeiro, e o irmão dele visitou e trouxe, relatou tudo o que tinha acontecido a respeito da cidade de Israel, dos muros, né, de Jerusalém, e Neemias se entristeceu profundamente, né, porque ele era do povo judeu, povo hebreu, e sentiu compaixão tanto da cidade como do povo. Então, e ele apresentou, ele buscou a Deus, né? Ele colocou diante de Deus isso que estava acontecendo, essa situação ruim, né, do povo dele, e ele creu, ele acreditou. Então, a palavra de Deus fala em vários textos para a gente estar colocando diante de Deus, apresentando a Deus, né? Como em Filipenses o apóstolo Paulo fala: não estáis inquieto por coisa alguma. O que tem trazido a inquietude ao seu coração? Quantas aflições, e a adversidade todos nós enfrentamos.
Eu estou aqui do lado de cá, você está aí do lado de lá, em qualquer lugar que você esteja nesse momento, geograficamente falando, mas nós enfrentamos crises, adversidades, dificuldades, calamidade, como aqui o caso de Neemias, mas nós devemos crer. Nós que professamos uma fé em Deus, acreditamos já em Deus, entregamos a nossa vida a Jesus, enfrentamos crises, enfrentamos adversidade que tão de perto nos rodeia, né? Às vezes está debaixo do nosso telhado, o desemprego, a separação, famílias com vários tipos de problemas, desde assim, de enfermidade, filhos usuários de drogas, sabe? A gente está rodeado, né? O mundo está aí com suas calamidades e aflições, mas nós que cremos em Deus, acreditamos em Deus, como é o caso de Neemias aqui, essa história muito linda e maravilhosa. Então Deus pergunta para você, né, nesta mensagem, nesta história, junto com essa história de Neemias, o que você está tentando construir ou reconstruir, né? Gente que pesquisa, está aí na sociedade, a gente vê tanto do lado direito como do lado esquerdo as aflições, as tribulações, as angústias, bem de perto na vida das pessoas. Então nós devemos fazer, e a receita de Neemias para nós é a dependência íntima de Neemias em relação a Deus. Aqui onde eu li falou a respeito disso, o exemplo de Neemias mostra que podemos falar com Deus sobre qualquer assunto, desde ordem espiritual, ordem de enfermidade, qualquer coisa que esteja tribulando, angustiando as nossas almas, né? Hoje a gente vê as pessoas com depressão, síndrome do pânico. Então você deve ter uma dependência íntima com Deus, falar para Deus, expor a Deus, né? O salmista fala no Salmo 27, a minha alma espera em Deus. Nós devemos fazer aquilo que nos compete como ser humano na sociedade, família, sociedade, mas nós devemos crer e acreditar em Deus. Deus, escute bem, Deus nos criou e nos formou a sua imagem e semelhança. Deus, Ele nos ajuda, Ele nos conforta através da sua palavra, do seu Espírito Santo, mas Deus deixa o ser humano escrever a nossa história. Eu estou escrevendo a minha, né? O Jefferson Noronha, do canal. Eu não sei a sua história, mas eu sei de uma coisa: Deus quer nos confortar, nos iluminar, nos direcionar. Esta é a função de Deus, da sua palavra. A palavra de Deus que nos ilumina, a palavra de Deus que alimenta a nossa alma, a palavra de Deus que traz consolo, conforto, né? Neemias sabia quem era o Deus de Israel, o Deus que tinha tirado o povo de Israel do Egito, que ficou escravo por 400 anos. Neemias sabia que Deus tinha feito sinais e maravilhas, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, era o Deus que Neemias servia e acreditava. Então ele confiava em Deus, ele tinha uma dependência, ele buscava a Deus, ele apresentava as suas petições, as suas aflições, as suas angústias diante de Deus. Então Deus colocou você, meu amigo, colocou você, minha amiga, para que Deus possa manifestar o poder dele, a presença dele, né? Deus restaurou em Israel uma fé. Nós vemos no livro de Neemias que não tem aquele sobrenatural de alguns outros livros do Velho Testamento, mas nós vemos ali um agir de Deus sobre a vida do povo. O povo que estava disperso, o povo que estava apóstata, o povo que não estava, tinha perdido o rumo, né? Quando o povo sai da presença de Deus e deixa a palavra de Deus de lado, o povo fica sem direção. A palavra de Deus, ela ilumina. Como o salmista fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então Deus levou Neemias, o copeiro, o simples copeiro, lá para a cidade de Jerusalém, para convocar as pessoas e para restaurar, para se tornar um líder na presença de Deus, né? O ser humano ele pode fazer tantas coisas e ele tem capacidade, mas assim, para receber a bênção de Deus, o agir de Deus, ele precisa colocar Deus em primeiro lugar, né? Foi o que Neemias fez diante daquela luta, daquela aflição, daquela dificuldade, daquela calamidade terrível. O povo estava disperso, a cidade destruída, sem ânimo, sem esperança, sem perspectiva. Às vezes você está dessa maneira, está sem ânimo, você não tem ânimo mais nem para ir para a igreja, para ler a palavra de Deus, para fazer uma oração. Então creia em Deus, leia essa história de Neemias, que história linda e maravilhosa, que exemplo de fé para a minha vida e para a sua vida. Deus pega um homem simples, um copeiro, que experimentava a bebida do rei, para ver se a bebida do rei não estava envenenada.
Deus tira esse homem da corte do rei e leva para se tornar o governador, dirigir um povo, dar ordem para um povo e fazer uma obra grande. Então Deus, às vezes não, Deus tem obras grandes. Às vezes é por intermédio de você, meu amigo e minha amiga. Basta a gente crer, acreditar, confiar em Deus, né? Ter fé na palavra de Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Então Neemias buscou a face de Deus, colocou aquilo que estava afligindo a sua alma, que era o povo disperso, a cidade destruída, e Deus ouviu a oração. Deus veio de encontro à necessidade do povo de Israel e das súplicas e das orações de Neemias, né? Ele fazia orações curtas para Deus, mas orações objetivas. Falava, lembra-te de mim, Senhor. Então Deus não se esquece. Deus pode todo mundo se esquecer, né? O Salmo 27, versículo 10, fala que pode seu pai e sua mãe esquecer de você. Todavia eu não me esquecerei. Deus não esquece. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus que apareceu na vida de Abraão. É o Deus que apareceu na vida de Isaac. É o Deus que apareceu na vida de Jacó. É o Deus que apareceu na vida de Neemias. E é o Deus que vai aparecer na sua vida, meu amigo, minha amiga. Deus tem uma palavra, tem uma bênção, tem um manifestar, tem um agir. A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, que o Espírito Santo usa a gente para ter utilidade. Qual é a utilidade? Tantas utilidades tem, né? A família tem utilidade, a sociedade tem, e é por intermédio da minha vida e da sua vida que o agir de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus vai manifestar, vai aparecer. Deus operou grandemente, ele restaurou, né, a cidade, reconstruiu a cidade e reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Deus vai reconstruir a sua vida, basta você crer, meu amigo. Eu não estou jogando confete na sua vida, eu estou falando de uma história real e verdadeira que aconteceu. Eu estou falando de fé. A gente tem que exercer a nossa fé em Deus, em sua palavra, porque Deus é poderoso. O Deus de Neemias, ele quer aparecer na minha vida, ele quer aparecer na sua vida, ele quer restaurar, ele quer reconstruir. Você precisa dar um crédito para Deus, acreditar, confiar. A gente acredita em tanta coisa, né? Acredita na televisão, acredita em história, acredita em vizinho, acredita em tantas pessoas que vêm e falam tanta coisa no ouvido da gente. Creia, confie na palavra de Deus. Creia nesse Deus todo-poderoso, Deus de Neemias, o Deus de restauração. É o Deus de restauração, é o Deus que levanta o homem, que levanta a mulher para ser líder, né? Você não precisa ser líder aí num grande evento, numa grande instituição, basta você ser líder dentro da sua casa. Deus te levantar para restaurar. Você, meu amigo, e você, minha amiga. Pega essa palavra, então, a dependência íntima de Neemias em relação a Deus. Tem uma dependência de Deus, né? Coloque diante de Deus aquilo que está te afligindo, aquilo que está perturbando a sua alma, aquilo que está tirando o seu sono. Apresente a Deus. Paulo falou, não estais inquieto. A inquietude, né? A inquietude que traz ansiedade, a ansiedade que não deixa a gente dormir, rouba a nossa paz. Não, Deus é maior do que essa aflição, do que essa tribulação, do que essa adversidade. Neemias pegou e enfrentou essa adversidade. Sozinho? Não. Ele colocou Deus em primeiro lugar. A Bíblia fala assim, buscai a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou ficando por aqui, esta é a palavra que eu tinha para você nesse dia, nesta hora, neste momento. Crê em Deus. As pessoas precisam de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jefferson, como que eu faço para aumentar a minha fé, para mim ter mais fé? A palavra de Deus diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, leia, medite, leia a história de Neemias, como eu falei, né? Neemias no capítulo 1, leia o capítulo 1 inteirinho, mas o texto que eu abordei aqui foi do capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11, onde fala da dependência íntima de Neemias em relação a Deus. Ah, mas Neemias era um copeiro, era um homem simples. Deus chamou, vocacionou, levantou, capacitou, abençoou. Ele foi uma bênção na mão de Deus, foi tremendamente usado. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus de Neemias é esse aí. Você olha para o céu,
olha para as estrelas, ele é o Criador de tudo. A palavra de Deus diz em Colossenses, no capítulo 1, que Jesus é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por intermédio dele. Esse é o Deus ao qual nós entregamos a nossa vida e confiamos nele, porque ele é um Deus maravilhoso, poderoso, abençoador e restaurador. Esse é o Deus de Neemias, é o Deus que nós servimos, cremos e acreditamos e confiamos nesse Deus maravilhoso. Deus abençoe, um bom dia, uma boa noite, uma boa manhã, que Deus possa operar grandemente na sua vida. Abra o seu coração, tenha fé na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, agindo Deus, quem pode impedir? Deus agiu em favor de Neemias. E você vai ver o relato de Neemias, quanto inimigo, quanta adversidade ele pegou. Mas a palavra de Deus diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus te abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo, minha amiga. Tchau, fique com Deus. Deus abençoe.